TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nós estamos aqui toda semana com um único objetivo: levar até sua casa um programa leve, cheio de coisa bacana e sempre com muita informação sobre arte, música, literatura, turismo, cultura, enfim. Nós preparamos cada quadro sempre com muito carinho, buscando trazer para você as melhores sugestões para que o seu fim de semana seja repleto de coisa boa. Você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre muito bom poder chegar até a casa de cada um de vocês. E se você perdeu alguma coisa na TV durante a semana, não se preocupe, tá? Toda a nossa programação está disponível no nosso portal, no nosso site e também nas principais redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vem interagir com a gente! E no programa de hoje, você vai ver uma entrevista com o professor Mauro Ferreira, que vai falar sobre seu trabalho com o Jiu-Jitsu. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Camilo Castelo Branco. É claro que você não vai perder o programa de hoje, né? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Bom, e o Cultura na TVC hoje vai receber não um, mas dois convidados muito especiais. Nós temos aqui comigo hoje o professor Mauro Ferreira e a Gabi Câmara. Os dois trabalham com Jiu-Jitsu e nós temos uma série de perguntas para fazer a respeito dos campeonatos, das conquistas, de como tem sido esse trabalho e, claro, uma alegria imensa poder receber aqui no Cultura, que fala sobre arte, sobre música, sobre literatura, sobre tanta coisa importante, mas também figuras do esporte que estão levando o nome da cidade para o Brasil todo, para a América do Sul toda e até para o mundo inteiro, porque hoje nós temos aqui uma campeã europeia. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa Mauro, tarde. Gabi, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar por você, Mauro. Você tem uma vida aí longa já, uma trajetória longa no Jiu-Jitsu. Conta pra gente como é que foi esse percurso. Você era atleta e hoje você é treinador. Como é que surgiu essa paixão? Eu comecei jogando bola quando novo, só que aí eu comecei a ter uma paixão pelo esporte de luta. Aí foi que alguns amigos meus faziam jiu-jitsu, isso eu tinha uns 15, 16 anos, aí fui engatando, quando eu fui ver já comecei a tomar gosto por dar umas aulas, meu professor ainda pedia às vezes para puxar uns treinos, aí quando eu vi, aquilo despertou em mim, já são 21 anos já fazendo isso. 21 anos. E durante esse tempo todo você foi mudando de faixa e hoje você é faixa preta. Sou faixa preta, já indo para o meu 2º grau de faixa preta, então já tem uma caminhada só de faixa preta, já são 6 anos. 6 anos. E esse tempo todo como treinador? Isso. E como é que tem sido esse trabalho, Mauro? É difícil? O jiu-jitsu ainda está muito rotulado, porque eu lembro que em uma época esse esporte ele foi muito veiculado à violência, a gangues, e foi difícil quebrar isso no começo, essa barreira, né? Como é que tem sido hoje para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o esporte? Hoje essa barreira já quebrou muita coisa, né? Era mais uma falta de informações e pessoas com má índole têm toda profissão, né? Sim. Então isso foi um pouco divulgado erradamente na época,
Mas hoje já é tido como um judô, o esporte, já estamos quase entrando nas Olimpíadas. Isso. Então já tem uma divulgação bem legal. Dificilmente ver um atleta de ponta envolvido com algum tipo de coisas assim de violência. Então hoje o esporte cresceu muito, principalmente fora do país, é onde os melhores atletas e professores brasileiros estão ficando para levar essa cultura para outras nações. Nos Estados Unidos, inclusive, é uma febre imensa, né? A Abu gente Dhabi. vê no mundo árabe também. Muito, muito. Ah, é? Ainda está mais ascensão do que os Estados Unidos. Olha. Na Europa, quase toda já está tomada pelo jiu-jitsu brasileiro. Então é um crescimento muito grande. E há pouco tempo que agora as mulheres estão começando a pegar o espaço delas e isso é muito importante. O esporte tem crescido muito no meio delas. E é aí que a gente vai começar com o papo com a Gabi, gente. A Gabi, ela trouxe até algumas das medalhas que ela ganhou durante esse último ano. Agora, o interessante, eu já conversei um pouquinho com a Gabi ali nos bastidores, é o último ano, mas também é o primeiro, né? É isso mesmo, Gabi? Isso tudo aqui é porque é o primeiro ano? É um ano que a gente começou a trabalhar, sério, o trabalho de toda a equipe, do professor, nós também se aplicando, se dedicando, e é assim que a gente vai seguindo. A gente traz os resultados de acordo com o nosso trabalho. Então a gente passa bastante tempo estudando, treinando, e os resultados vêm. Isso aí. E ainda é difícil você ver mulheres competindo no jiu-jitsu? Eu acho que os últimos anos aí cresceu de uma maneira tão grande. Então, quando eu já cheguei nesse meio, já tinha muito incentivo feminino. Já era uma coisa que você tinha em quem se espelhar. Óbvio que também em geral, a luta em geral, você acaba criando vínculos. Você se admira em uma pessoa, você se espelha em outras. Mas as mulheres, principalmente, a luta das mulheres é incrível de ver. Então, a gente que gosta, a gente que também tem, fica assim, fascinado de ver uma luta de mulheres faixa preta, de como é intenso o tempo todo. A gente perde horas, às vezes, vendo um campeonato que a gente nem participou, a gente está ali vendo e torcendo e vibrando junto. É uma energia surreal. E você começou com essa paixão pelo jiu-jitsu exatamente assim, acompanhando outras lutas? Ou você já fazia algum outro esporte? Eu fazia por hobby, mas nem muito tempo. Comecei a fazer Muay Thai, acabei me machucando e parei. E numa brincadeira com um amigo que treina lá, ele falou que eu tinha que conhecer. Aí, despretensiosamente, eu fui, sem avisar ninguém também. Eu cheguei, comecei a treinar, o pessoal estava se preparando para o primeiro campeonato do que eu participei. Sim. Então, no primeiro campeonato, eu tinha 3 meses de treino. Olha. Aí eu lutei, acabei ficando na terceira colocação. Eu falei, eu gostei disso, mas eu quero me aplicar mais, eu quero lutar para assim, a gente não luta para ganhar, a gente não luta pelo primeiro lugar, óbvio que é o que a gente quer. Mas eu amei aquela energia da luta, de estar ali, a adrenalina, e você ter um foco, você ter um objetivo, e é aquilo que eu queria. Cada campeonato tem uma energia diferente, a gente se apaixona toda vez mais. E é aí que entra o papel fundamental do professor, né? Exatamente. E Mauro, como é que é para você? Você que já esteve do outro lado, você que já foi um atleta, né, faixa preta e tal, como é que é para você estar agora treinando e ver esses resultados? Você vê que tudo isso aqui, é claro que tem o esforço da Gabi, né, lógico que tem, mas tem também um pouquinho de toda a técnica, ou muito da sua técnica, da aplicação de vocês dois para garantir esses resultados. Como é que é você olhar essa mesa aqui hoje em dia e ver o resultado disso tudo? Eu acho que não tem preço o que a gente faz. É muito mais difícil estar do lado de professor do que como atleta. Atleta a gente se cobra um pouco, mas é resultado nosso. Mas você vê um atleta como a Gabi que chegou lá não tendo condições de estar lutando e do nada está na Itália disputando o campeonato europeu em menos de um ano. Então é uma realização que deixa a gente emocionado. Lá a gente fica com vontade de chorar porque o outro garoto também ganhou que a gente foi, o Flávio, só que não pôde estar aqui. Então é uma realização que não tem como a gente descrever. É uma mudança de vida, é uma mudança de caráter da pessoa. Tu vê que ela evolui muito no dia a dia como pessoa, como atleta. Aí tu chegar num atleta de profissional, uma menina que veio de uma condição financeira pobre, veio de uma
de um lugar que não poderia ali ser levado o jiu-jitsu no bairro dela, ainda é um bairro pequeno aqui de Petrópolis. Chegar na Itália, disputar com um atleta profissional que só faz aquilo, ela ainda tem que trabalhar. Sim. Então, chegar lá e ser campeã é uma realização que não tem preço nenhum. Não tem preço, Não. né? E Gabi, conta um pouquinho pra gente. Ele falou sobre as condições, falou que você trabalha. Você estuda ainda, Gabi? Eu me formei no ensino médio e depois disso comecei a trabalhar e não segui em frente, não ingressei numa faculdade. Ainda, por enquanto, é um objetivo que eu tenho. Eu acho que agrega ainda na minha atual profissão, que é o jiu-jitsu. É isso. Mas a situação, assim, para um atleta aqui em Petrópolis, principalmente, não é muito fácil. Porque ainda é um pouco pequeno o reconhecimento. Acho que as pessoas ainda não entendem muito bem que isso é realmente um trabalho. Mas eu comecei... Desculpa, eu me perdi um pouco na sua pergunta. Eu queria saber sobre essa questão do começo, das condições, de sim. como você iniciou no jiu-jitsu. Quando eu comecei, eu ainda trabalhava de carteira assinada. Sim. Aí, conforme os treinos foram aumentando, as responsabilidades também, até a aplicação do Mauro e de toda a equipe, ele exige uma aplicação sua também. Então, é um trabalho em conjunto. Da mesma maneira que ele se esforça, a gente tem que se esforçar também. E acabou que em junho eu fui mandada embora e de junho a dezembro eu me dediquei só a isso. Eu só treinei todos os dias. E foi por conta de muito apoio, porque oportunidade e chance para desistir eu tive todos os dias. Todos os dias um motivo diferente. Mas fora as aulas, o Mauro é uma pessoa que ele conversa muito com a gente. Ele é professor, ele é pai, ele é amigo, ele é tudo junto. Falo ele em si, mas é toda a equipe. A Sim. gente tem um trabalho bem legal lá. Tinha dias que a gente chegava lá, eu saio de casa às 4 da manhã para pegar o treino de 6h30. E o trabalho ali dentro é até difícil de te explicar, é só quem vê lá mesmo. Todos os dias a gente tem motivos para não seguir em frente. Não é nem não seguir em frente, é que não tem chance, é difícil, é apertado. É um dia que você sai de casa e fala, hoje eu não tenho dinheiro da passagem. Mas nunca faltou, a gente pega com um amigo aqui, o outro paga a passagem lá, a gente junta, todo mundo almoça, tudo combinado. E hoje eu tive que voltar a trabalhar, por causa até mesmo da viagem do europeu, porque a gente não teve patrocínio. A gente teve alguma ajuda, fizemos vaquinha, fizemos rifa, mas é uma viagem muito cara, foram custos muito altos, então eu tive que voltar a trabalhar para arcar com isso. Mas eu ainda tenho a intenção e a gente está trabalhando para isso, para que eu possa voltar só a treinar. Que é um trabalho que você se dedica 100% só àquilo, o rendimento é muito maior. Sim, do que imagino. ter que se dividir em várias áreas. E fora que depois de trabalhar o dia inteiro, a disposição já não vai ser a mesma, né, Mauro? É diferente, por mais que você queira se dedicar, o corpo não corresponde 100%, né? A gente luta numa organização, a única mundial, onde estão os atletas profissionais. Para quem não entende muito, é como se fosse o futebol, Sim. que o cara treina o dia inteiro e a gente vai com pessoas igual a Gabi, que tem que treinar de manhã, acordar 4 horas da manhã, ir treinar, ir trabalhar, volta de noite, treina de novo, depois ela vai para casa, que é longe. Ainda chega em casa 11 horas, 10 e pouca, para poder outro dia acordar 4 horas da manhã, enquanto um atleta profissional de ponta lá fora faz só isso. Entendeu? Então, para ter um resultado, Mas é muito mesmo difícil. assim você tá batendo esse povo todo, né, Gabi? Mas Conta um pouquinho aí desse monte de medalha, o que significam. É um esforço que vale a pena, porque da mesma parte que tem o esforço meu, eu acho que se é o meu sonho, não custa nada. Isso é o mínimo que eu posso fazer, que é correr atrás. E só você pode fazer, né? Só. Isso, por maior que seja a ajuda que tenha de todo mundo da academia, incentivo, essa é uma parte que cabe a mim. E eu anotei aqui, gente, olha só, a Gabi hoje, ela é o primeiro lugar geral das categorias no mundo, é isso? Ela é líder do ranking da IBJJF, que é a organização Sim. mundial. Então ela é número 1 das meninas, é a primeira a menina a ganhar o europeu e a liderar o ranking feminino de Petrópolis.
Então ela é número 1 da categoria e de todos os pesos, né? Da categoria geral de pesos eu tenho a maior pontuação. Meu Deus, é tanta coisa que eu anotei aqui que a gente não consegue falar, mas aqui dentro nós temos medalha do sul-americano, do brasileiro, do europeu, não é isso? Tem Open, que é também da federação. Sim. São vários campeonatos que vão ter ao longo do ano. Tem o Inter, tem o FAO, que vai ter também agora, próximo mês. Tem no Rio de Janeiro, tem Curitiba, isso Sim. vai formando ponto. E mesmo assim, ela não tendo condições de ir em todos, ela tá liderando assim mesmo. Agora, imagina se tivesse condição, se tivesse patrocínio, né? Mas vai ter. Alô, Petrópolis, né? A gente tem aqui uma atleta da cidade, levando o nome da cidade, do estado, do país para o mundo todo. E a gente tem que ajudar essa menina, a gente tem que patrocinar essa menina, até porque, Mauro, a gente está vendo que nos últimos anos o Comitê Olímpico ele tem aberto algumas exceções e tem estudado a possibilidade de esportes novos nas Olimpíadas, né? Isso aconteceu recentemente com surf, com skate, né? São coisas que há algum tempo a gente não pensava na possibilidade. Você acha que tem chance do jiu-jitsu entrar? Tem uma chance muito grande, já estão buscando isso há algum tempo. Sim. Isso com a ajuda até dos países árabes aí estão querendo colocar isso nas Olimpíadas. Então, o crescimento do jiu-jitsu tem sido imenso. Até maior hoje em dia, falar que o jiu-jitsu está crescendo mais do que o judô, porque antigamente nas Olimpíadas o judô era o ponto mais alto, né? Sim. Então, o jiu-jitsu hoje em dia tem um crescimento até maior. Então, as portas estão se abrindo muito. E não é só o primeiro ano que a gente tem botado um atleta como campeão europeu, a gente teve outros. Olha. Né? Então, teve outro rapaz que foi campeão também esse ano, não pôde vir, que é o Flávio. E a gente teve o Luiz Eduardo também em 2019, antes da pandemia. Sim. 2020, ele também foi campeão. Que bacana. Então, é um trabalho que a gente tem feito com muito esforço, com muita dedicação, só precisa de um pouco de incentivo da cidade. Isso, vai vir, eu tenho certeza que vai vir. Agora, conta pra gente quais são os próximos passos. Tem outros campeonatos à frente, o que espera a Gabi e a Icon, né? Vamos falar um pouquinho também da sua academia. Onde que você trabalha para quem quiser te procurar, Mauro? Trabalhamos em Correias, ali na rua Visconde de Taunay, número 118. A gente faz um trabalho de profissionalismo do jiu-jitsu ali, dando oportunidade para esses atletas competir no mais alto nível. Jiu-jitsu tem várias classes de campeonatos, só que a gente disputa o profissional, que é CBJJ e BJJF. CBJJ é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e no Brasil é a mesma que a IBJJF por ser lá fora, né? Sim. Então a gente faz esse trabalho de lutar só esses campeonatos, mesmo os nossos atletas tendo que trabalhar, a gente disputa entre os atletas profissionais. Então a gente só precisa desse incentivo para a academia ali poder dar continuidade em mais atletas. A gente tem um celeiro de jovens talentosos que não puderam ir no europeu, que com certeza se fosse trariam medalhas, né? Falar que seria campeão num nível altíssimo é difícil, mas com certeza estaria no pódio entre os três. Teríamos mais, né, brasileiros no pódio. Com certeza. Então a nossa academia tem 4 anos, faz 4 anos que a gente leva na Europa e traz medalhas no europeu, que é o segundo campeonato mais importante. Como é que você vai à Europa com os atletas? A Gabi falou que quando ela foi, ela abriu uma vaquinha, as pessoas ajudaram e tal, mas em geral, como é que é o trabalho do Mauro, da academia, para poder participar, para poder entrar sem recurso, mas com muita vontade nesses campeonatos? A gente tem uma sede na Europa, que é de um amigo meu, Vinícius Constantino. E lá ele abre as portas e ajuda a gente demais, porque a gente não tem condições financeiras de bancar tudo. Então lá ele ajuda a gente na estadia, ajuda nos treinos. Eu faço a preparação aqui e o Vinícius já começa a gente com a preparação lá na Europa. Então a gente já tem que ir um tempo antes, para a gente estar trabalhando desses dois lados. É uma pessoa que ajuda muita gente. A gente fica nessa sede em Portugal, em Ericeira, e a gente acaba o camp lá. A gente faz umas vaquinhas para poder fazer a correria, não é muito suficiente, mas graças a Deus a gente trago esses resultados que não dá nem para explicar. Fantástico, olha, cada medalha mais linda que a outra. Agora, Gabi, quem quiser te seguir, te acompanhar e mesmo te ajudar nas próximas campanhas para você participar dos campeonatos, como é que faz? Então, tem as redes sociais, né?
pode encontrar a gente pode me encontrar pela rede social da equipe, que é a Icon Petrópolis, e pela minha pessoal. A minha pessoal eu tô sempre postando o resultado dos campeonatos, o pré-campeonato, o pós. E eles procuram lá Gabi Câmara? É Câmara Gabi, o arroba do Instagram, Tá. e no Facebook tá Gabriela Soares. Então um já leva o outro. Se abrir o Instagram, já acha o Facebook acha. também. E Mauro, e se aparecer alguém interessado em patrocinar a equipe ou mesmo a academia para crescer e trazer mais talentos da cidade e até de outros locais que não tenham, né? Como é que faz? Te procura como, te acha como? Pode procurar a gente no Instagram da equipe, Icon Petrópolis. Ali eu vou estar falando com o pessoal que se interessar. Temos muito campeonato. Mês que vem a gente já tem um campeonato brasileiro, que é o mais difícil do mundo. Olha. Porque aqui é o celeiro do jiu-jitsu. Sim. Então a gente já tem uma viagem para São Paulo de 10 dias que sai um custo bem alto. Então para as empresas que queiram que a gente divulgue o nome, coloca no kimono do atleta, Olha. ou alguma maneira que a gente possa divulgar também o trabalho deles, a gente está aberto aí a receber essa Isso proposta. aí, e fica o convite, né, para todo mundo que puder, quiser ajudar a Gabi, quiser ajudar o Mauro a trazer mais talentos e levar o nome de Petrópolis e também do jiu-jitsu, que é importante, né, para fora do país, para a gente ser mais conhecido e ter mais resultado. Estão aí as redes sociais, depois a gente vai colocar tudo aí para vocês encontrarem esses endereços que a gente citou aqui. Fico muito feliz por ter recebido vocês, tá? Desejo todo o sucesso do mundo. A gente já vai deixar aberto o espaço aqui, não só do Cultura na TVC, mas também da própria TVC, porque a TV Correio da Manhã, ela pega também essas causas, a gente divulga, a gente ajuda. Então, tendo novidade, conte com a gente. E, Gabi, muito sucesso para você nos próximos campeonatos. Agradeço muito a oportunidade, você ter recebido a gente aqui também. Foi um prazer poder falar um pouquinho do nosso dia a dia. Muito feliz, muito orgulhosa. Muito Eu obrigada. também agradeço aí pela oportunidade. A equipe toda agradece. Como a Gabi, a gente tem vários talentos lá. Então, isso é um agradecimento da equipe toda por ter recebido a gente, por ter aberto as portas aí e falado um pouco do nosso trabalho aí. Muito obrigada, Mauro. Parabéns por essas e por todas as outras conquistas, e outras virão, com Obrigado. certeza. Se Deus quiser. E a gente segue com Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Suas novelas passionais fizeram dele o representante típico do ultrarromantismo em Portugal. Foi um dos autores mais marcantes da literatura portuguesa e o primeiro escritor de língua portuguesa a viver exclusivamente de seus escritos literários. Estamos falando de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 16 de março de 1825. Filho de Manuel Joaquim Botelho Castelo Branco e de Jacinta Rosa do Espírito Santo Ferreira, ele ficou órfão de mãe aos 2 anos e de pai aos 10 anos, o que causou um sentimento de insatisfação para com a vida. O menino foi morar em Vila Real com uma tia, depois com Carolina, sua irmã mais velha. A educação ficou por conta de 2 padres da província. O já adolescente lia clássicos portugueses e latinos e literatura eclesiástica. Em 1841, com apenas 16 anos, ele casou-se com uma jovem de 15, Joaquina Pereira de França, mas o casamento não resistiu por muito tempo. No ano seguinte, passou a preparar-se para a universidade. Em 1843, Camilo ingressa na Escola de Medicina do Porto, mas se entrega à vida boêmia e não consegue concluir o curso.
Depois ele acaba optando pelo curso de Direito. Em 1845, publica seus primeiros trabalhos literários e, no ano seguinte, passa a colaborar com o jornal O Povo. Seu caráter instável, irrequieto e também irreverente leva-o a amores tumultuosos. Ainda em 46, ele foge com a jovem Patrícia Emília de Barros, mas a abandona pouco tempo depois. Camilo também envolve-se amorosamente com a freira Isabel Cândida Vaz Mourão, do convento de São Bento. Mais tarde, a freira Isabel seria a responsável pela educação de Bernardina Amélia, a filha de Camilo e de Patrícia, com quem ele havia fugido. Na política, Camilo toma partido pessoalmente das causas em que acreditava. Ele publica cartas e artigos denunciando pessoas e ações, chegando inclusive a combater ao lado da guerrilha miguelista em 1846. No ano seguinte, morreu sua esposa legítima e depois a filha do casal. Em 1850, Camilo passou por uma crise espiritual e ingressou no Seminário Episcopal do Porto, pretendendo seguir a vida religiosa. Em 53, abandonou o curso de teologia e fundou vários jornais. Nessa época, conheceu Ana Plácido, que era então casada com Manuel Pinheiro Alves, um comerciante brasileiro. A paixão foi tão intensa que Ana abandona o marido para viver com Camilo. Em 1860, o casal é processado e preso por crime de adultério. Na época, o caso emocionou a opinião pública, pelo conteúdo tipicamente romântico de amor contrariado, a revolta das convenções e imposições sociais. Eles foram enviados para a cadeia da relação no Porto. Dessa experiência, nasceu o livro Memórias do Cárcere. No ano seguinte, o casal foi absolvido pelo juiz José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz. Ele era pai do também escritor Eça de Queiroz. O casal foi morar em Lisboa e depois em São Miguel de Seide, sempre com muitos problemas financeiros. Ana Plácido tem um filho, supostamente de seu antigo marido, e depois mais 2 com Camilo. Com uma família numerosa, Camilo começa a escrever em um ritmo alucinante para sustentá-los. Amor de Perdição. Em 1863, Camilo publica Amor de Perdição, obra com todos os ingredientes da novela passional, caracterizada pelo amor proibido entre 2 famílias rivais, a de Simão e a de Teresa. A sociedade que acompanhou o desenrolar da história vivida entre Camilo e Ana Plácido logo entendeu o caráter confessional da situação de adultério vivido pelo casal. Considerado sua obra-prima, o livro desnuda sentimentos obscuros que se submetem aos preconceitos e que se põem em luta contra as convenções sociais. Os heróis enfrentam a fatalidade do destino, conduzindo sua existência do drama à tragédia. Para termos ideia do alcance da obra Amor de Perdição na sociedade portuguesa da época, é preciso abrir parênteses. A morte das personagens Teresa, Simão e Mariana, além de debater a questão do suicídio, levou muitos jovens que sofriam de amor a repetir o ato visto como heróico e, igualmente, decidirem pôr fim às suas vidas. A pressão foi tão grande que o escritor escreveu uma nova história 2 anos depois, Amor de Salvação, na qual as personagens Mafalda e Afonso enfrentam também muitos obstáculos, mas conseguem terminar juntos e felizes. Estilo literário. As novelas passionais de Camilo Castelo Branco fizeram dele o maior representante do ultrarromantismo em Portugal. Sua vida atribulada serviu de inspiração para os temas de suas novelas. Sua produção literária é extensa, com mais de 100 de obras. Ele produziu poesia, teatro, historiografia, contos, romances, além de novelas históricas, de aventuras e também passionais. Com as novelas passionais, inclusive, foi que ele tornou-se uma destacada figura literária, chegando ao auge de sua carreira de escritor.
Camilo Castelo Branco foi o primeiro escritor português a viver exclusivamente do que escrevia. Em 1885, ele recebeu o título de Visconde, concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Em 89, quando se tornou uma celebridade nacional como escritor, recebeu uma merecida homenagem da Academia de Lisboa. Doença e morte. Camilo Castelo Branco, como vimos, ele viveu marcado aí por inúmeros problemas. No fim da vida, estava quase cego e os 2 filhos que tivera com Ana Plácido, um tinha problemas mentais e o outro era rebelde, causando-lhe sempre muito sofrimento. Não suportando todos os abatimentos, Camilo suicida-se com um tiro de pistola no dia 1º de junho de 1890. E, claro, fica a obra, vamos ler juntos, né? Um trechinho desse grande autor da língua portuguesa. Não há metade do coração, ou todo o amor ou toda a indiferença. Quando não, é uma insustentável impostura chamada estima. Camilo Castelo Branco. E se você ainda não leu Camilo, fica claro nossa sugestão de leitura de hoje. Com certeza você não vai se arrepender. Camilo escreve sobre as emoções como poucos. Eu sugiro que você comece por Amor de Perdição e em seguida Amor de Salvação. Depois me diga o que achou. Semana que vem a gente está de volta com mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela audiência. Nos encontramos na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.